Olá, gente, tudo bem? Está começando mais um programa da coluna Veja Gente, aqui diretamente do seu canal no YouTube, na plataforma Veja Mais, também na versão podcast no Spotify, agora na TV Samsung Plus, enfim, toda essa apresentação para vocês entenderem que a gente está em todos os lugares. Olha, hoje a nossa entrevista é aqui diretamente do centro do Pelourinho, aqui em Salvador, essa terra maravilhosa, lindíssima, com a autora de novelas da TV Globo, Rosane Schwartzman. Rosane, muitíssimo obrigado por aceitar o convite. Imagina, obrigada a você, A Valmir. Rosane está no meio da agitação da novela das sete, como vocês sabem, Dona de Mim, sucesso como sempre. E também ela é pesquisadora, entende tudo de televisão, de bastidores dessa caixa mágica. A Flipelô, a Festa Literária Internacional eu já ia falar de Paraty, de Salvador, homenageia esse ano um grande dramaturgo, um dos grandes pilares da nossa teledramaturgia brasileira, né, Rosane, que é Dias Gomes. Então eu já começo perguntando para você, Rosane, aquela pergunta clássica, né? A importância de Dias Gomes na sua carreira, no seu entendimento como autora de novelas. Nossa, é imensa, porque eu acho que a minha carreira começa assistindo novelas. E eu lembro muito, né, de assistir Rock Santeiro. Eu lembro, foi uma das primeiras novelas que, enfim, está na minha memória e me marcou muito. E depois, quando comecei a escrever novelas e pesquisar sobre novelas, o Dias Gomes voltou como um farol, através, mas não só por isso, da seguinte frase, né? Por que eu escrevo novela? Porque eu quero falar para milhões de pessoas e não apenas para milhares ou centenas. E essa frase dele, de um intelectual como ele, com o peso que ele tem também, né, no teatro e como intelectual, para mim é muito inspirador ver uma pessoa que eu admiro tanto e imensamente se interessar também por essa narrativa, né, de matriz tão popular e tão importante, com uma penetração tão grande no Brasil. Então, vir para cá, né, a Flipelô, que homenageia o Dias Gomes, numa mesa hoje com Elise Lopes, com Dimas Novaes, justamente sobre o que a gente faz, sobre narrativa, sobre como a gente transpõe essas narrativas para a tela e para o audiovisual, é um prazer e uma honra. Maravilha. A gente sabe que Dias Gomes era como você bem lembrou, né? Ele vem do teatro, é casado com Janete Claire, outra grande novelista brasileira que tem muitas referências para a gente citar sempre também. Mas ele era um ser muito político, no sentido Sim. mais clássico da palavra, né? Sim. Ele era filiado ao Partido Comunista, havia todo um contexto político da época também que se exigia esse posicionamento e tal. Como é que você vê as obras de Dias Gomes hoje? Por que a gente sempre entende e quer analisar o Brasil segundo as telenovelas de Dias Gomes, olhando para aquele contexto, mas a gente percebe o quanto ele ainda é atual, o quanto ele fala de um Brasil que parece que não mudou daquele que ele tanto escreveu? Sim, o Dias Gomes tinha uma força, tem ainda, né? Porque as obras não morrem, as obras estão aí, força política imensa, e as obras dele, eu acho que viajam bem com o tempo. E claro que quando você escreve, eu acho que pensando também um pouco na minha trajetória, nos meus processos, a sua alma vai, né? O que você escreve, a sua alma está ali. Você também, como realizador, né, Valmir, a sua alma, o que te interessa, o que te move está ali. E eu acho que dá para reconhecer essa força do Dias Gomes, essa persona nas obras dele, nos personagens, com certeza. Qual seria o grande clássico de Dias Gomes hoje para você? Eu vou voltar no tempo para mim, né? Para mim, eu volto no tempo e fico assistindo Rock Santeiro, porque eu lembro muito dessa novela no ar. São poucas novelas que eu lembro de assistir quando eu era criança ou adolescente, e essa é uma novela que me marcou muito. Então, acho que só pelo fato de eu ser uma criança, assistir essa novela, lembrar até hoje, eu acho que ele também conseguiu tocar nos corações de, como ele mesmo falou, né? Ele falou para milhões de pessoas. Eu acho que eu não era um público óbvio da novela quando eu era criança assistindo, mas hoje, olhando para trás, eu vejo como ele foi vitorioso nisso. Tem uma série de efemérides, né, acontecendo agora por causa das datas mais redondas com a chegada da telenovela, da televisão no Brasil. E, ao mesmo tempo, muito se discute cada vez mais sobre a possível crise da televisão aberta ou das novelas que já não dão aquele ibope de 40, 50, 60 pontos que 10, 15 anos atrás ainda davam. A gente sabe que hoje o mercado audiovisual é um mercado em transformação pulsante, né? Tem muita coisa, o streaming veio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa audiência. Como é que você, como autora e realizadora, percebe essas novas compreensões do que é uma novela de sucesso hoje? Ótima pergunta, difícil também, mas eu diria que a gente já ouve, né, esse discurso de a novela vai acabar, a televisão aberta vai acabar há muitos anos, eu diria décadas. E hoje eu penso que a gente tem que olhar não só a TV aberta, mas todo o ecossistema midiático.
A novela continua sendo relevante, a novela faz parte da nossa cultura, a novela tem um peso imenso dentro do Brasil e dentro da cultura brasileira. E mesmo na TV aberta, a novela, por exemplo, Dona de Mim, que eu estou escrevendo, ela fala para 25 milhões de pessoas todo dia, apenas na TV aberta. Eu não estou considerando redes sociais, eu não estou considerando outras mídias e plataformas para onde ela também desliza. Então, isso eu acho que é um olhar que a gente tem que ter. E quando eu comecei respondendo, falando, nossa, esse discurso do fim da telenovela, do fim da televisão já dura... Há quanto tempo eu ouço esse discurso? A gente percebe, olhando a história da televisão no Brasil e olhando os processos da televisão no resto do mundo, comparando, a gente, pelo menos eu, analisando, eu entendo que a gente tem uma história bem diferente da televisão, ou como a televisão surgiu, ou como ela continua fundamentalmente parte da nossa cultura e essa penetração impressionante que é bem diferente da história da televisão europeia, da televisão americana, da televisão, sei lá, em outras partes do mundo. Então, o que a gente percebe é que em outras partes do mundo existe uma televisão mais fragmentada, né? Enquanto no Brasil a gente ainda tem essa televisão aberta, esse fluxo de conteúdo que atrai milhões e milhões de pessoas todos os dias. Então esse fenômeno é um fenômeno brasileiro que eu acho que vem justamente da história da televisão no Brasil e também da importância, para mim, uma das chaves para entender essa grande penetração é a telenovela. E enquanto a telenovela permanecer relevante, enquanto ela continuar fazendo parte da nossa cultura, eu acho que ela vai continuar também com essas audiências que a gente chama, às vezes, de massivas, né? Mas não apenas na televisão aberta, mas também nesse ecossistema midiático. Você acha que é, então, digamos, injusto falar de crise nesse momento? Eu não vejo uma crise. Eu vejo, tudo bem, todo mundo fala, não é crise, é oportunidade e desafio. Mas eu percebo que a gente precisa talvez se debruçar e estudar melhor esse deslizamento do conteúdo da telenovela por todos esses outros meios e por todas as outras mídias e plataformas. A gente está dentro de um evento literário, como eu falei para vocês, está no Pelourinho, por isso toda hora alguém passa, tira foto, faz selfie aqui atrás. Eu queria que você me falasse sobre a importância da literatura no seu momento de escrita também. Já teve várias novelas suas que você traz o tema da literatura para dentro da construção dos personagens, né? Editor de livraria, editor de livraria, né? Bom Sucesso, teve o Antônio... Ele tinha uma editora, o Antônio Fagundes, quer dizer, toda essa discussão literária está muito presente na sua obra também, em algum momento isso permeia. Quais são os autores que fazem a sua cabeça? Da literatura? Da literatura. Nossa, essa pergunta tinha que ter me preparado. Com certeza vou me arrepender depois, sabe? Mas eu posso dizer que a literatura faz parte da minha vida. Eu tenho um livro do momento, o livro da cabeceira, o livro não à toa, Bom Sucesso, tratou do universo literário. Na verdade, a grande inspiração foi justamente a Bienal do Livro, né? Que acontece no Rio de Janeiro, e a gente está aqui na Flipelô. Mas eu acho que, assim, eu diria que é como se alguns autores entrassem em cartaz, né? Então, Jorge Amado é um autor, claro, né? Ainda mais aqui, que eu preciso lembrar que é um autor que eu devorei muito e que a Cecília Amado transpôs Capitães de Areia tão, assim, para o cinema. Então, também tem essa conversa, né, do audiovisual com a literatura. Nossa, eu agora... Eu estou lendo o livro da Miranda Julie, mas também gosto muito... Ai, gente, me pegou, sabe? Estou pensando em vários autores que eu não... Sei lá, Conia... Eu sou muito fã da Ana Cláudia Quintana Arantes, que não é exatamente ficção, mas que é uma autora que eu me conecto muito com ela, com os pensamentos, a reflexão dela sobre vida, sobre morte. Nossa, eu devia ter feito essa lista. Foi assim, de supetão. Deixa eu melhorar então. Deixa eu facilitar então. Já tive um momento de Jane Austen, já tive um momento, sei lá, José de Alencar, porque para mim é parecido. Já tive, enfim, tantos momentos. Estava lendo o livro agora da Tati Bernardi. Legal. Vamos facilitar um pouquinho. Autor de novela se inspira em outros autores de novela? Autor de novela se inspira em tudo. Eu acho que a gente sai devorando tudo. Eu sou uma leitora voraz, apesar de agora ter dado esse né? Mas eu sou uma leitora voraz e eu acho que tudo que uma criadora de novela
vive, ou um criador, um autor de novela vive, passa para a tela em algum momento. Então, papos, viagens, filmes, livros, novelas que assistiu, entrevistas, qualquer coisa, tudo a gente vai sempre devorando, sabe? Eu lembro que você me deu uma entrevista uma vez, Rosana, não sei se você vai lembrar disso, que você falava muito sobre essa questão de a inspiração do autor de novelas é o que acontece da janela para fora, né? Quer dizer, você tem que estar atento a tudo o tempo todo para trazer essa experiência para dentro da sua escrita. Sim, a gente tem uma antena, né? E eu acho que essa antena... acabei de lembrar da Flávia Butler, que eu acabei de ler agora, e sonhar com os livros dela, né? Mas eu acho que a gente, o que diferencia a gente? Por que uma novela não vai poder ser jamais escrita pela inteligência artificial? Porque eu acho que tem muito a ver com o feeling, eu não quero falar em inglês, então o instinto, tentar descobrir o que está latente na sociedade, tentar transpor isso de alguma forma para a tela, né? Adivinhar o que vai acontecer, tentar oferecer algum frescor, alguma novidade, um inesperado, não trazer só o que o público acha que quer, né? Porque no fundo, a gente tem que tentar descobrir o que interessa. Eu acho que isso tem a ver com o instinto que a gente tem de olhar. Eu tenho um caderninho, que não é mais caderninho, que agora é no celular, em que eu anoto. Você vai anotando tudo que me chama atenção. Diariamente eu anoto o que me chama atenção. Às vezes é um parágrafo de um livro, às vezes é um pequeno trecho, às vezes é um filme, um personagem secundário, às vezes é um acontecimento, às vezes é um recorte de jornal. E tudo isso, alguma hora, eu junto para contar uma história. Maravilha. Mais uma pergunta aqui, a queima-roupa, então, para você pensar rapidamente. Essa você já vai ter a resposta, mas enfim. Que novela você gostaria de fazer o remake? Olha, uma que, enfim, Pai Herói, que eu sei que a Renata Dias Gomes está trabalhando nesse projeto, então eu desejo super boa sorte para ela, mas eu acho que da Janete seria um remake que eu acho que seria, enfim, incrível, revisitar a obra e discutir paternidade hoje. Acho que enfim, que foi também um dos pilares, um dos assuntos de Vai na Fé, mas acho que Janete fez isso também com o Pai Herói, e eu desejo toda boa sorte para a Renata. Renata, eu vi que você estava fazendo essa adaptação, e eu acho que é um desafio e tanto, e acho que é uma grande obra de uma gênia. E é um tema realmente que precisa ser mais investigado, né? Não só dentro da teledramaturgia, mas como uma forma geral, né? A paternidade e suas múltiplas significações dentro desse entendimento do que é o homem, do papel do homem, na sociedade. Né? Com certeza. E eu acho que a novela, as novelas, elas conversam, porque elas são obras abertas e porque elas têm essa penetração gigante, e esse diálogo mesmo com o público, elas se apoiam muito no espírito, a gente estava falando sobre isso, no espírito da época. Então, revisitar essa obra com esse olhar atual, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, Éramos Seis. O que mudou o final da Lola nessa última versão? Eu arriscaria dizer que a Ângela, o Silvio de Abreu, como alguém que já escreveu essa obra, que fez lá a supervisão, na época que ele estava na Globo, se debruçou mais uma vez sobre a obra, acho que os dois fizeram isso, já com o olhar do nosso espírito, do espírito do tempo. E eu acho que as obras e as telenovelas acompanham esse espírito do tempo. Maravilha. Eu comentei com a Rosana antes de começar essa entrevista, gente, dizendo que a gente teve uma sorte dupla aqui. Porque algumas semanas atrás, vocês puderam acompanhar, a Manuela Dias estava batendo um papo aqui com a gente, e agora a Rosana, que é muito raro, durante o curso, né, de uma novela no ar. E, né, a agitação, a correria de vocês é enlouquecedora. Quer dizer, você estar aqui no Pelourinho, podendo conversar sobre novela com o público em geral, também é, de uma certa forma, um bom termômetro das ruas para você? Para mim é um bom termômetro das ruas e também é uma oportunidade de dar alguns passos para trás, sabe? Primeiro, que bom que você entrevistou a Manuela, quer dizer que eu estou realmente amando a novela. A gente estava falando da novela na van e eu acho que ela pegou um desafio tanto e ela está, enfim, respondendo de forma brilhante. E tá aqui, conversar com você e até trocar de assunto. Você viu que você me pegou em outro assunto, né? Meu Deus, que livros eu estou lendo? Quais são os livros da minha vida que eu vou lembrar de todos assim que desligar a câmera? E faz com que eu consiga realmente relativizar um pouco o momento, sair da caverna,
encontrar com pessoas, conversar com, né, vou conversar agora com o Elísio, com o Dimas, ou seja, com colegas e parceiros de escrita e refletir justamente sobre a obra. A volta para a academia, sabe, seja para fazer mestrado, seja para fazer doutorado ou artigos, para mim também foi uma forma de refletir sobre as telenovelas, refletir sobre a obra. Maravilha. E cinema, Rosane? Como é que está sendo o cinema para você? Eu sei que você lançou recentemente, né, o filme Câncer com Ascendente em... Virgem. Eu ia falar leão, mas é virgem. Você tem até o símbolo, o coração aqui, que é um pouco do que representa também a obra. Eu estou com o coração aberto, mas assim, sim, a gente acabou de lançar Câncer com Ascendente em Virgem, já está na plataforma, já está no Google Play, para quem quiser assistir. Provavelmente, estou finalizando um outro longa, que é Descontrole, com a Carolina Dickmann, e que eu dirigi junto com a Carol Minhei, com o roteiro do Felipe Scholl. E para mim, no cinema eu dirijo, né? Então, na verdade, eu dirijo o roteiro de outras pessoas, roteiros de outras pessoas. Por mais que eu colabore, por mais que eu dê pitaco, é muito bom para mim exercitar também essa outra forma de contar histórias, sabe? Dirigiria uma novela, não? Não, porque eu acho que novela, quer dizer, dirigiria, mas eu gosto muito de trabalhar, eu só trabalhei com diretores que eu admiro, eu estou amando trabalhar com o Alan Futterman, acho que ele fez capítulos grandiosos. Sim. Agora nessa última virada. E isso para dizer que quando eu trabalho com o diretor numa novela, eu também tento entender o que é possível, o que não é possível. Eu gosto de estar junto, eu gosto de estar no set, sem interferir jamais. Tenho um respeito imenso pelo set, pela mágica do set, mas eu gosto muito de jogar junto com a direção. E ouso dizer que eu entendo um pouco do que está acontecendo e quero ajudar, quero participar. E sem interferir, né? Sem atropelar. Mas eu gosto muito de voltar para o cinema, me formei em cinema pela UF, comecei fazendo curta-metragem. O início da minha carreira, até a entrada na televisão, foi através do cinema. Eu comecei a escrever Malhação porque a filha de um executivo levou ele para ver Desenrola. Foi um filme sobre o universo jovem que eu dirigi e escrevi com a Juliana Lins. E eu adoro a mágica do set, eu adoro esse momento em que aquilo que começou no papel, de alguma forma, se materializa. Então, é muito mágico para mim, entre uma novela e outra, voltar e dirigir um filme, e estar lá e participar de uma coisa inexplicável que é isso, que é a materialização da ideia e da arte. A Rosane diretora é muito diferente da Rosane roteirista? Você é mais mandona? Eu sou a pessoa mais bem-humorada do set. Você pode perguntar isso para qualquer pessoa. Eu chego tão feliz no set, mas eu tenho uma coisa que eu acho que é bem parecido com como eu escrevo. Eu fui assistente de direção durante muitos anos. Então eu planejo muito. Até porque um filme, né, um set, envolve muito dinheiro, envolve o trabalho de muita gente. São centenas de pessoas. Então eu procuro fazer um trabalho de casa, assim, uma pré-produção grande, ouvir todo mundo, gosto de trazer todo mundo para dentro antes nessa preparação e ir com o meu dia decupado, mesmo que surja alguma coisa nova no set, sempre surge. E eu acho que eu tenho essa característica também na escrita, de organizar, de querer, sabe, tentar trazer a participação. Eu acho que tanto o cinema quanto a novela são obras que têm um caráter coletivo, tem essa importância de que esse caráter coletivo só enriquece a obra, tanto no set de filmagem quanto na escrita. Então, acho que isso eu trago em comum. Mas no set eu sou uma pessoa que quica. Eu fico muito feliz. Escrevendo eu tenho que dar uma concentrada. Te dá um peso, Rosane, o fato de você ser considerada hoje uma das autoras mais promissor, não sei se é a palavra promissor, né? Porque promissor é uma coisa que ainda vai ter de esperança para acontecer, mas já aconteceu. Mas assim, novela com Rosane Schwartzman é sinônimo de sucesso, de audiência garantida no horário das 7. Isso te dá um peso maior quando você vai escrever, tipo Dona de Mim, por exemplo? Uma pressão imensa. E eu acho que o medo é um péssimo conselheiro. Então eu procuro sempre tentar, de alguma forma, abstrair dessa pressão e minha estratégia é pensar no próximo passo. Então, assim, eu tenho que chegar na sinopse. Tá, agora eu tenho que chegar no primeiro bloco. Tá bom, agora eu tenho que chegar o próximo. Mas sempre... Porque se eu penso no todo, na pressão, na expectativa e tudo isso, eu vou paralisar. O que é paralisante? Porque é uma responsabilidade imensa, porque é o trabalho de muita gente. Tanto no cinema quanto na televisão, é um trabalho... Assim, a gente está falando de centenas de pessoas que estão dedicando muitas horas da sua vida para construir um universo, sabe? E é uma aposta também de dinheiro, tudo isso. Então, isso
Eu prefiro dar vontade de sair correndo e ir para dentro da minha caverna, sabe? Ô, Rosane, você foi uma das primeiras autoras a entender a importância da diversidade colocada na prática dentro das novelas, no elenco. Um assunto latente e muito importante de se dizer também. O quanto isso te toca e o quanto isso se torna uma premissa quando você vai escrever? Olha, eu acho que tem dois lados. Um lado ético-moral da gente realmente trazer a ideia de representatividade, diversidade para dentro da sala de roteiro, para a tela. A gente, para falar para o Brasil, eu acho que a gente tem que espelhar, mostrar o Brasil. E tem um lado também, que é um lado que eu acho que pragmático, que eu acho que para mim, isso que eu vou falar agora é bom, porque significa que é uma tendência. Não é à toa que a gente vê que as marcas estão fazendo isso, né? Sim. E por que as marcas estão fazendo isso? Por que outros conteúdos e obras estão se preocupando com isso? Porque enriquece a obra. Porque é melhor. Porque quanto mais pontos de vista, quanto mais pessoas com trajetórias, experiências diferentes dentro de uma sala de roteiro, dentro de um set de filmagem, contribuindo, a obra ficará melhor. Será mais legal. Então, esse lado de que a obra fica melhor, sabe? E, portanto, ela atinge objetivos, seja comerciais, sei lá, seja qual for o modelo de negócio, para mim me traz esperança que é uma tendência, na verdade uma tendência não, uma necessidade que veio para ficar. Maravilhoso. Bom, a gente vai terminando por aqui, porque a Rosane tem uma palestra para poder dar, tem gente aberta para poder ouvir a Rosane Schwartzman. Sempre um prazer, Rosane. Obrigado. Obrigada Sempre, mesmo. sempre. Gente, esse foi o nosso programa semanal com Rosane Schwartzman. Você sabe, toda segunda-feira um programa novo no ar. Fiquem bem, então, até a próxima segunda. E acompanhando Dona de Mim também na TV Globo. Sucesso sempre. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.